Será? Será que a vontade de Deus é fazer tudo isso que a gente está pensando que Deus vai fazer? Muitas vezes, Deus destrói nossos sonhos simplesmente porque os nossos sonhos podem ser uma bela droga. Ai, adorei, cara. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu acho que eu não consegui fazer isso, né? Não deu muito certo. Oi, eu sou a Agatha e esse é o canal para quem ama Jesus. No vídeo de hoje eu vou falar do livro O Deus que Destrói Sonhos. Este livro lindo aqui que você está vendo. E provavelmente esse tema já te chocou, porque como assim Deus que destrói sonhos? Deus não destrói sonhos, o nosso Deus é bom. Este livro é do Rodrigo Bibo, ele é um teólogo e eu amo a forma que ele fala sobre teologia, de uma forma simples e clara, dá para todos entender. O livro é um livro pequeno, simples de leitura, dá para todos ler, até você que não tem o hábito de leitura, esse livro vai ser bom para você. E eu vou explicar como que esse livro foi ótimo na minha vida. Eu li ele, a metade dele em um dia, em horas, na verdade. E graças a Deus, isso aqui, Deus já tinha tratado comigo, que Deus ele não iria fazer tudo que eu queria na minha vida. E graças a Deus, porque o que eu quero, gente, às vezes eu tenho umas vontades erradas, umas vontades, uns desejos estranhos, porque o nosso coração é enganoso. E eu já vou começar lendo a sinopse desse livro, que o autor diz pra gente. Que lindo! Tem várias ilustrações, mas eu vou mostrar ele todo com calma. O Deus cristão não pode ser domesticado. Uma tentação constante que cerca a vida cristã é a inversão do chamado, a presunção de que Deus precisa abençoar o meu caminho e me seguir em meus planos e sonhos. Essa postura é enganosa e faz parecer que Deus só é fiel quando me abençoa. Mas e se Deus derrubar o meu sorvete? Ele deixa de ser fiel? Claro que não. Às vezes, ele só quer chamar a minha atenção para o caminho certo. Eu já testemunhei gente adulta se comportando como criança por não ter a vida que pediu a Deus. Pediu errado. Neste livro, apresento o caminho do discipulado, o caminho para sonhar o que Deus já planejou. Cara, o Rodrigo Bibo nesse livro, ele compartilha a raiva é uma palavra muito forte, mas indignação dele com o evangelho dos últimos dias que tem sido pregado. Gente, e eu sou uma dessas pessoas que eu também estou bem indignada com essa coisa de que Deus vai fazer, que ele vai te surpreender, que só você esperar, cumpra, que Deus vai cumprir, que Deus vai. Será? Será que a vontade de Deus é fazer tudo isso que a gente está pensando que Deus vai fazer? Essa teologia que tem falado aí, que o Rodrigo Bibo chama de teologia da Xuxa. Eu vou ler o prefácio desse livro para vocês entenderem sobre o que se trata este livro. Convido você a desfrutar da leitura das próximas páginas com um coração humilde e resignado por saber que os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos, que os planos divinos não podem ser frustrados e que a vontade do Eterno é perfeita. Se baixarmos as armas e nos abrirmos para a real manifestação do Criador em nossa vida, caminharemos pelos dias com um coração muito mais capaz de resistir às decepções, sabendo que na escassez ou na fartura, Deus segue sendo Deus, bondoso, maravilhoso, digno de louvor, serviço, honra, glória e majestade. Este livro lança o desafio. Seus sonhos não se realizaram? Ótimo! Confie no Onipotente, pois ele sabe o que faz. Ele vê o que você não vê e ele decide o que fazer sem atentar para o nosso coitadismo. Coitadismo real oficial. Ou na melhor linguagem bibotalkiana, porque ele tem um podcast, né, Bibotalk. Muitas vezes Deus destrói nossos sonhos simplesmente porque os nossos sonhos podem ser uma bela droga. Ai, adorei, cara. Aqui, eu vou mostrar o sumário desse livro. Os temas, ó, ele tem botei meu nomezinho aqui. Ele tem várias ilustrações, eu amei tanto esse livro, ele é tão lindo. Olha só. Para vocês verem como é. Primeiro o livro vem com os agradecimentos, prefácio, introdução. E o primeiro capítulo é Fábrica de Sonhos ou a Teologia da Xuxa. O que é isso? A Teologia da Xuxa. É aquela musiquinha. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mentira. Porque Deus não vai te dar tudo que você quer. Leia o livro que você vai entender. Ó, tem umas páginas
pretas. Eu amei essa divisória, gente. Ficou tão lindo mesmo o design desse livro. E já começa assim, ó. Quem é o seu Deus? Essa ilustração linda, ó. Fábrica dos Sonhos ou Teologia da Xuxa, que eu já falei, né? Que é esse Deus que faz o que você quer. E eu vou ler essa parte aqui desse capítulo, ó. A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida, entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos, crucificando os sonhos, deixando tudo para trás. Os sonhos de um discípulo, abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Capítulo 5. Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? A oração que destrói sonhos. O Deus selvagem. Deus é um Deus selvagem. Gente, eu recomendo essa leitura para pessoas que talvez estão na expectativa de que Deus faça alguma coisa desesperadamente. Que estão buscando a Deus para que Deus mude algumas situações. Cara, Deus, ele é um Deus supremo, ele é selvagem, ele não faz o que a gente quer se esses nossos desejos forem ambições egoístas. Talvez ele pode fazer? Sim, mas talvez não. E a pergunta, eu não sei o que você tem esperado, é até um pouco, você pode estar em parafuso aí, mas calma. Eu não sei o que você tanto espera, mas e se Deus nunca fizer? Ele não é mais Deus? Ele só é Deus se ele realiza os seus sonhos? O Rodrigo Bibo, ele até fala assim no livro que a gente quer um Deus abençoador, não que se meta nos meus planos e nos meus sonhos e seja um intrometido. E Deus, ele entra para mudar tudo, os nossos sonhos, ele entra para nos transformar em novas pessoas, e isso implica nos nossos desejos. Isso implica pegar a nossa cruz, tomar a nossa cruz, negar nós mesmos, sabe? E às vezes negar nós mesmos são os nossos sonhos e planos que não é a vontade de Deus. Agatha, mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está na palavra. Você está lendo a Bíblia? Você tem buscado a Bíblia? E a gente está aqui com uma missão, nós vamos... Cara, a gente está aqui, a gente é peregrino nessa terra. Sou como um homem peregrino em terra distante. Alessandro Vilas-Boas, quem não conhece essa música, depois tu escuta. Cara, a gente não está aqui para receber bênçãos, para ficar com os olhos fincados na terra. Nós estamos aqui de passagem, nós temos uma missão. É claro que a gente quer viver aqui o melhor dessa terra, a gente quer viver, desfrutar, mas Deus não nos prometeu isso, estão pregando isso pra caramba, como se fosse isso. O evangelho é você buscar Deus para Deus te dar as coisas. Não é isso, o evangelho é você tomar a sua cruz e ser Cristo, e servir a Cristo. E entender que o seu tesouro maior é a presença de Deus. Assim como Paulo entendeu isso. Paulo entendeu o senhorio de Cristo. Paulo tinha tudo. Na época que ele escreveu em Filipenses que, eu já conquistei isso, já conquistei aquilo tudo, mas eu considero tudo como perca, comparado ao conhecimento de Cristo. Nada se compara a conhecer a Cristo. E isso deve ser a mentalidade de todo cristão. Que as coisas que a gente conquista nesse mundo não se compara à presença de Deus. E num capítulo da oração, da nossa oração, a oração que eu considero a oração perigosa, a gente fala, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. A gente às vezes quer só o reino, mas não quer a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é a nossa vontade. Como eu falei do meu testemunho, teve um comentário que foi assim, Deus frustra? Como assim Deus frustra? Deus frustra porque os nossos desejos são pecaminosos. A nossa vontade, nossos sonhos, tudo depois da queda ficou meio bagunçado. Então, resumindo tudo, este livro aqui faz você entender que Deus não vai fazer o que você quer. Talvez você está esperando um milagre, mas você está com tanta fé, mas se não for da vontade de Deus, ele não vai fazer. Então, cara, ame Jesus pelo que ele é. Ame Jesus e conheça ele, não visando o que ele pode te dar, porque ele pode destruir os seus sonhos. E você está entendendo uma coisa do evangelho que nunca Deus falou, que nunca Jesus falou que isso iria acontecer. Nunca ele prometeu que você ia comprar a tua casa própria, que o seu casamento seria bem sucedido. Pelo contrário, ele falou que os discípulos tinham que deixar tudo e ir atrás dele. Não tô falando para você deixar tudo do seu casamento, não, pelo amor de Deus. Tô falando, vou cortar essa parte. Então o que Jesus nos prometeu foi um reino, uma morada celestial. Ele não prometeu bens materiais nessa terra. Pode acontecer? Pode acontecer, como pode não acontecer.
E às vezes você acha, tirar o livro, né? E às vezes você acha que, eu tô recebendo bênçãos, pessoas, lá, o pessoal do mundo tá fazendo tudo errado e tem tudo, e a gente tá aqui. Cara, você tem tudo. Deus não é suficiente para você, então você não ama. Então você não conhece. Então você não tem intimidade profunda com Ele. E foi disso que Deus tratou na minha vida, que eu já contei no meu testemunho, não vou contar de novo. Eu buscava a Deus achando que Ele iria fazer alguma coisa no meu futuro se eu buscasse a Ele. E a gente foi ensinado assim. Muitas vezes a gente não foi instruído no senhorio de Cristo, que Ele é o Deus e é Deus, ponto. Que a presença dele é suficiente. E Deus me tratou nisso. Agatha, você tá orando. Minhas orações eram as mesmas, gente. Eu só orava pedindo. Só orava pedindo. Era só petição. Nunca era uma oração de contemplar quem Deus era, de falar, de só desfrutar do relacionamento. Não era assim. Eu só pedia. E foi até o momento que o Espírito Santo falou comigo. Ok, mas e se isso que você tanto me pede nunca acontecer? Eu ainda serei o seu Senhor? Você ainda vai me amar acima de todas as coisas? Tá lá no meu testemunho, vai lá dar uma olhadinha. Então é isso, cara. Deus, ele destrói sonhos e glória a Deus. Então, se você precisa, não sei o que você está passando na sua vida, esse livro, ele fala essa mensagem, que o nosso Deus é um Deus frustrante. Que ele vai fazer o que for da vontade dele, ele não vai fazer o que for da nossa vontade. Olha isso aqui. Olha só, ele tem também, gente, olha aqui, tipo uns trechos do livro destacados. Eu achei maravilhoso. No livro todo tem esses textos destacados. Calma aí que eu vou tentar recorrer o livro aqui para vocês verem. Isso aqui é o Rodrigo Bibo, tá, gente? Aqui é ele em desenho. Eu acho que eu não consegui fazer isso, né? Não deu muito certo. Esses textos destacados. Eu amei. Eu vou ler esse texto aqui. Jesus Cristo morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Cara, então, tome a sua cruz. Ele não vai fazer o que você quer. Ele não é o seu gênio da lâmpada, como ele diz aqui no livro. Que, você pede que o gênio vai te realizar todos os desejos. Não. Na verdade, tem até uma outra parte que ele fala assim, que no fundo, as intenções do nosso coração, os nossos desejos, nossos sonhos, é um ego querendo aplausos. E não é o que Deus realmente quer. Às vezes a gente tem um sonho que é até genuíno, mas no fundo com intenções erradas. Eu não tô falando que, Agatha, então eu não posso sonhar, então eu não posso querer que Deus faça as coisas. Sim, pode querer, mas esse não pode ser o centro da sua vida. Bênçãos. Eu quero um Deus que me dê bênçãos. Só bênçãos, bênçãos. Então, a pergunta agora que eu faço para você é: como são as suas orações? Como são as suas orações normalmente? Você sempre pede? Isso revela algo do seu coração. Isso revela que você não quer só um Deus porque Ele é um Deus Pai. Você não quer só um Deus porque Ele é seu Senhor e você se submete a tudo que Ele faz. Talvez você quer um Deus que faça o que você quer. E Ele não é um Deus que pode ser domesticado. Ele é um Deus selvagem. É um Deus que faz a vontade dele prevalece. E é difícil a gente entender. É fácil a gente falar quando tudo tá bem, que a vontade de Deus prevalece. A vontade de Deus aconteceu com coisas boas. Mas quando for coisas ruins, falar: a vontade de Deus prevaleceu. Quando você estiver intercedendo por uma situação, mesmo assim, Senhor, contudo, seja feita a sua vontade. Na oração do Pai Nosso, tudo que a gente fizer, Senhor, que a sua vontade prevaleça e não a minha. Que as nossas vontades são pecaminosas, o nosso coração nos engana. Então eu recomendo essa leitura. Foi uma leitura que foi ótima para mim. E como eu já falei, que eu já tinha sido tratada sobre o tema e foi só confirmação e mais tapa na cara ainda. É uma leitura tapa na cara. Muito bom esse livro, que você leia esse livro, cara, entenda isso. Ainda mais você que ficou assim, Deus destrói sonhos? Você precisa ler esse livro aqui, que você não entendeu. Então você vai ler e você vai entender tudo. É uma leitura fácil. Para quem não tem o hábito da leitura, eu não tinha hábito da leitura quando eu li, eu estava começando o hábito da leitura, e eu consegui ler muito fácil, e é isso. Que Deus destrua os seus sonhos, e que você viva os planos e os sonhos e os propósitos do eterno Deus aqui na Terra. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, se você quer mais resenhas como essa, já curta esse vídeo, já se inscreva no canal, compartilha com seus amigos para eles entenderem essa palavra. Se você chegou até o final desse vídeo, eu quero que você comente assim, hashtag frustrado ou frustrada, tá?
para todo mundo falar frustrado ou frustrada, o que é isso? Aí só quem chegou até o final que vão saber o que é, tá? Que Deus abençoe sua vida e não se esqueça, ame Jesus. Tchau!